Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para o vídeo 13, talvez o último. Estávamos falando então sobre o Império Romano no século IV e como ele se corrompeu e se tornou uma máquina burocrática gigantesca que somente serve para espoliar os cidadãos. E com isso ele vai ficar mais propício às invasões dos bárbaros e com isso vão surgir os bárbaros mais perigosos como os hunos, que falaremos agora. A partir da década de 370, os hunos vão começar a chegar na Europa. Os hunos eram um povo nômade da Mongólia que decidiram se expandir e atacar outros povos. Eles exerciam considerável poder sobre o próprio Império Chinês, mas o imperador chinês Volti, da dinastia Han, humilhou os hunos militarmente, ao mesmo tempo destruiu-lhes os aliados. Os hunos parecem ter se dividido em 3 grandes grupos. Um permaneceu no seu país natal e logo foi conquistado e absorvido por outra tribo tártara conhecida como Siempi. Um segundo grupo foi se estabelecer no sudoeste da China, numa região a ele cedida pelo imperador chinês. E finalmente um terceiro grupo, mais audaz, arremessou-se para o ocidente. Esse terceiro grupo, por sua vez, tomou a dividir-se em 2, um ramo meridional que construiu uma vasta civilização em volta do Mar Cáspio, e um ramo setentrional que atravessou toda a Ásia e a Europa Oriental, e lá por fim do século IV, subitamente surgiu entre os povos bárbaros ao longo das fronteiras do nordeste do Império Romano. Os hunos prontamente conquistaram e absorveram a grande nação dos alamanos e então se precipitaram sobre os aterrados godos, que acreditavam piamente que, abre aspas, as bruxas da Sítia tinham copulado no deserto com espíritos infernais e que os hunos eram a prole dessa execrável conjunção, fecha aspas. Os ostrogodos foram os seguintes a serem derrotados e muitos deles se tornaram súditos dos hunos. Os hunos eram basicamente os Dothraki do Game of Thrones, soldados montados a cavalo que saqueavam, matavam, estupravam quem estivesse na frente. Os hunos pressionavam as tribos germânicas, que passam a fugir para o sul e entram no Império Romano, às vezes pacificamente na forma de migração, às vezes violentamente. Pelo mapa a seguir, podemos ver que os ostrogodos ficavam na região da Rússia, perto do Cáucaso. No outro mapa podemos ver a região que os hunos chegaram na Europa, pressionando esse povo. Os hunos infligiram uma série de derrotas terríveis nos ostrogodos, e eles eram tão brutais que o rei ostrogodo cometeu suicídio para não cair nas suas mãos. Os visigodos também são completamente derrotados, e depois de verem o que os hunos faziam com os cativos, eles fogem desesperadamente até atingir a fronteira com o Danúbio. No reinado de Valentiniano, os nômades saqueiam a África Romana em junho de 364 e os saxões saqueiam Epília Britânia em agosto. Em setembro de 365, o usurpador Procópio, ex-general do imperador Juliano, se declara imperador em Constantinopla e só é derrotado em maio de 366, na Batalha de Tiatira, e depois executado. Em fevereiro de 367, há uma grande conspiração onde os pictos e saxões atacam a Britânia, quase tomando-a, e a Britânia só vai ser reconquistada em setembro de 368. Em maio, os alamanos atacam a Gália, expulsos em outubro. Em outubro de 367, a Pérsia invade e anexa a Armênia, e Graciano é declarado co-imperador de Valentiniano. Em abril de 368, há a Batalha de Solicínio, onde os romanos vencem os alamanos. Em fevereiro de 368, a Aquitânia é pilhada pelos saxões e Valente destrói os visigodos, além do Danúbio. Em fevereiro de 370, partes da Armênia são reconquistadas pelos romanos. No mesmo mês, nômades, alamanos, saxões, quados e sármatas atacam o Império, mas todos são repelidos até outubro. Em fevereiro de 371, os nômades atacam o norte da África novamente e são expulsos em outubro. Em agosto de 372, tem a revolta de Firmo no norte da África, que só acaba em março de 375 e a cidade de Cesareia é pilhada e incendiada. Em 373, os hunos cruzam o rio Don e o período de migração se inicia, onde as tribos germânicas começam a emigrar para dentro do Império Romano, fugindo dos terríveis hunos. Em junho de 373, os quados atacam a Mésia e os sármatas atacam a Panônia. Os primeiros são expulsos em julho e os segundos em setembro. No final de 375, os hunos pressionam os visigodos que migram para o Império Romano na região da Mésia. Foram no total aproximadamente 1 milhão de visigodos que entraram no Império. Em novembro de 375, Valentiniano morre, Graciano é levado a Augusto e seu filho Valentiniano II é levado a César. Em setembro de 376, tem os primeiros confrontos entre os romanos e os visigodos que migraram para a Mésia. Em abril de 377, os saxões pilham a Britânia. Em março de 378, os alamanos atacam o Império, mas são derrotados por Graciano em maio, na Batalha de Argentovaria.
Quando os visigodos entraram no Império em 375, uma das exigências dos romanos é que eles teriam que ser desarmados. Eles não aceitam e, para conservar as armas, chegaram até a prostituir suas mulheres e filhas com alguma relutância. Além disso, os romanos instituíram um imposto opressivo contra os godos famintos. Vendia-se alimentos a um preço exorbitante e, em lugar de provisões salutares e substanciosas, os mercados estavam cheios de carne de cachorro ou de animais imundos mortos de doença. Quando esgotaram suas propriedades, os visigodos continuaram a manter esse tráfico necessário com a venda de seus filhos e filhas. Eles achavam que era melhor para sua prole subsistir numa condição servil do que perecer numa condição de miserável e desamparada independência. O chefe dos visigodos era um ala vivo e frigiterno. Os generais de Valente desarmaram os navios e as fortificações que constituíam as defesas do Danúbio. O descuido fatal foi aproveitado por Alateu e Safrax, que ansiosamente aguardavam o momento favorável para escapar à perseguição dos hunos. Com a ajuda das jangadas e embarcações que foram arranjadas às pressas, os chefes dos ostrogodos transportaram sem oposição seu rei e seu exército e instalaram um acampamento hostil e independente nos territórios do Império. Em agosto de 378, após uma série de maus tratos feitos pelos romanos, os visigodos vencem pesadamente os romanos na Batalha de Adrianópolis, e Valente é morto queimado vivo, e 2/3 das forças romanas dispostas para a batalha foram exterminadas pela espada dos godos vitoriosos. Em janeiro de 379, Teodósio, general vitorioso do norte da África e na Britânia, é eleito imperador do Oriente por Graciano. De 379 a 380, os visigodos saqueiam a Macedônia, Panônia e Grécia. Em junho de 381, os hunos saqueiam a Panônia. Em abril de 382, Teodósio não teve escolha senão dar o status de foederati aos visigodos. Esse termo foederati era um federado que tinha desde os primórdios da República Romana, em que identificava uma tribo associada a Roma por um tratado, foedos, mas que não tinha fórum nem de colônia romana nem de cidadania romana, civitas, mas que ainda assim estava obrigado a fornecer um contingente de soldados caso isso lhe fosse solicitado. Os latinos eram considerados aliados de sangue, mas os demais eram federados ou sócios, que eu já falei na parte que eu falo do final da República, na época de Sula, e óbvio que foederati, foedos, vai dar mais tarde origem ao termo feudo, né? Uma numerosa colônia de visigodos se fixou na Trácia e o restante dos ostrogodos foi assentado na Frígia e na Lídia. Suas necessidades imediatas eram supridas por um fornecimento de cereal e gado, e uma isenção de impostos durante alguns anos lhes encorajou a futura diligência. Criou-se um exército de 40.000 godos para o serviço permanente do Império do Oriente. Graciano suspendeu os direitos, imunidades e rendas oficiais que ainda restavam ao clero pagão, enquanto Teodósio colocou formalmente ao Senado a questão de se o culto de Júpiter ou de Cristo deve ser a religião dos romanos. Sob a forte pressão do imperador, o voto em prol do cristianismo como religião oficial foi esmagador. Com isso se seguiu nas províncias a apreensão ou destruição de todos os templos pagãos e lugares consagrados, bem como a proibição de todas as reuniões, ritos e sacrifícios pagãos. É interessante falar um pouco mais sobre Teodósio, porque ele foi quem instituiu o cristianismo nicênico como religião oficial do Império Romano em 380, no Edito de Tessalônica. A Igreja Católica começou a se formar como uma instituição que poderia começar a competir com o poder do Estado romano, pelo menos em autoridade moral entre o povo. O episódio mais interessante e mais emblemático é a famosa disputa entre Santo Ambrósio de Milão e Teodósio. Mas antes disso, vamos falar um pouco mais sobre a história desse grande santo e doutor da Igreja. Quando Santo Ambrósio era adolescente, seu pai morre e então sua família vai a Roma. Ele se aprofunda nos estudos da retórica, da literatura e da lei, e ele adentra no serviço público romano. Como havia muita briga teológica com os arianos na época, Ambrósio foi chamado para apaziguar a situação e grande parte do povo de Mediolano o aclamou como bispo. Ele não concordou porque ele não era nem batizado, mas o imperador Valentiniano achou interessante ele como bispo e Ambrósio acata a decisão. Quando Graciano, filho de Valentiniano, é assassinado, a esposa de Valentiniano, Justina, se torna uma espécie de imperatriz regente, e ela era uma ariana fanática e odiava os católicos de Nicéia. E os arianos começam a dar mais trabalho para Santo Ambrósio, e os arianos se espalham pelo Império Romano, inclusive no meio militar. E Justina começou a perseguir Ambrósio de todos os jeitos, mas a fé de Santo Ambrósio salvou todas as vezes. Então Justina mandou sicários, que eram assassinos de aluguel, para matar Ambrósio, mas nenhum deles conseguiu, porque ele contava com muito apoio popular e pela proteção divina, e ainda chegou a converter um desses sicários que tentou assassiná-lo, sendo por isso considerado padroeiro dos policiais.
Valentiniano II, que também era ariano, depois de tanto perseguir ele, tem a audácia de pedir ajuda a Santo Ambrósio. Mas como Santo Ambrósio não era orgulhoso, ajudou o imperador e apaziguou o Magno Máximo para ele não invadir a Itália em 383. Mas em 387, Magno Máximo resolve invadir Mediolano e Santo Ambrósio vende os bens da igreja para ajudar os pobres. Magno Máximo fez um estrago em Mediolano até que Teodósio I o derrotou e o matou. Depois Ambrósio deu uma bronca em Teodósio I, que entrou na igreja falando que mandava em tudo. Teodósio faz o famoso massacre de Tessalônica em 390, onde massacrou 7.000 homens, mulheres e crianças, e Santo Ambrósio excomungou e o impediu de entrar na igreja. Depois obrigou Teodósio I a se vestir de mendigo e fazer penitência, pedindo perdão pelo massacre dos inocentes. Somente depois que Teodósio foi considerado suficientemente e publicamente humilhado sobre o assunto, sua excomunhão foi revogada. Esse episódio, além de lendário, é um tapa na cara de quem acha que a Igreja Católica é estatista. Em janeiro de 383, Arcádio é nomeado co-imperador de Teodósio. Em abril de 383, o usurpador Magno Máximo é nomeado imperador da Britânia. Em agosto, Graciano é assassinado por seus generais e Máximo fica com o controle da Britânia, Gália, Récia e Espanha. Em fevereiro de 384, os hunos invadem a Trácia. Em julho, Máximo é reconhecido como imperador do Ocidente por Teodósio. Em outubro, Máximo nomeia seu filho Victor co-imperador. Em março de 385, os saxões pilham novamente a Britânia e em março de 386 novamente, só que junto com os Pictos. Em fevereiro de 387, os persas invadem a Armênia e os sármatas invadem a Panônia. Em maio, a Armênia é dividida e Máximo ajuda, entre aspas, Valentiniano II, co-imperador de Teodósio, com os sármatas. Em julho de 387, os Pictos saqueiam a Britânia. Em novembro de 387, começa a guerra entre Teodósio e Máximo. Em março de 388, os saxões pilham a Espanha. Em julho de 388, Teodósio vence Máximo na Batalha do Salvar e o executa, reunificando o Império. Em julho, os alamanos anexam os campos decúmanos. Em janeiro de 389, Teodósio coloca Valentiniano II como imperador do Ocidente. Em abril de 389, os saxões e pictos pilham pela 1000ª vez a Britânia. Em março de 390, os saxões pilham a Britânia de novo. Em maio, os visigodos se revoltam contra os romanos, deixando de ser um foderati, mas voltam a ser em agosto. Em janeiro de 392, Teodósio devolve os territórios para Valentiniano II. No entanto, em maio, Valentiniano II morre, possivelmente por Arbogast, e o usurpador Eugênio é declarado imperador do Ocidente. Em janeiro de 393, Teodósio nomeia seu filho Honório como co-imperador. Em agosto, os irlandeses pilham a Britânia. Em maio de 394, Teodósio ataca o usurpador Eugênio e o vence na Batalha de Frígido em setembro, unindo o império pela última vez. Em janeiro de 395, Teodósio morre e o império é dividido pela última vez entre seus filhos Honório na parte ocidental e Arcádio na parte oriental. Os dois eram muito jovens, com Honório tendo apenas 10 anos e Arcádio 18 anos. O Ocidente tinha a capital em Roma e o Oriente em Constantinopla. No entanto, depois a capital do Ocidente é movida para Mediolano em 401, porque é mais perto do Reno. E quando as condições se deterioram ainda mais, a capital é movida para Ravenna, que é cercada de pântanos, o que torna difícil conquistar por terra, e é ligada pela Via Egnatia a Constantinopla, tem um porto e é uma viagem relativamente curta até Constantinopla pelo mar. Com isso, o Império perde um tesouro em comum e uma zona militar em comum. E com isso, o leste rico é capaz de se tornar uma nova civilização mais avançada. O governante de verdade no leste era Rufinus, que era da Gália, e não falava bem o grego. O governo oriental é um governo civil e reduziu o tamanho das suas forças armadas e confia na sua diplomacia cada vez mais elaborada para garantir sua defesa. Eles subornam os bárbaros, não enviam um exército contra eles e subornam para eles lutarem uns contra os outros. O leste prospera tanto que, em uma geração, o governo imperial em Constantinopla estava baixando os impostos e abolindo impostos. Enquanto isso, o Ocidente só decai. Os impostos da Síria, do Egito, da Ásia Menor fluíam para Roma e agora não fluem mais. O Império Oriental estava disposto a subsidiar a corte ocidental, mas não em questões militares, pois eles não estavam preocupados com a fronteira com o Reno. E como Honório era muito novo, quem estava no comando nos primeiros anos do seu reinado era o chefe germânico das forças armadas, Estilico ou Estilicão.
Honório excluiu todas as pessoas que eram contrárias à Igreja Católica de todos os cargos do Estado, rejeitou obstinadamente o serviço de quantos dissentissem da sua religião e arrebatadamente desqualificou muitos de seus mais bravos e hábeis oficiais que aderiam ao culto pagão ou perfilhavam as opiniões do arianismo. Para se ter uma ideia de quanto o estado de bem-estar social romano era gigante, a distribuição mensal de trigo se converteu numa cota diária de pão. Um grande número de fornos foi construído e mantido com dinheiro público, e na hora marcada, todo cidadão munido de um talão subia o lance de escadas que houvesse sido prescrito para o seu distrito ou divisão e recebia como donativo, ou a um preço muito baixo, 3 libras de pão para o consumo de sua família. As florestas da Lucânia forneciam, à guisa de tributo, um abundante suprimento de carne salutar e barata. Durante 5 meses do ano, uma cota regular de toucinho era distribuída aos cidadãos mais pobres e fixou-se o consumo anual da capital, numa época que decaíra muito do seu antigo esplendor, em 3.628.000 libras, de conformidade com o édito de Valentiniano III. E a germanização dos romanos se aprofunda. Estilíco era casada com a irmã de Teodósio, e Arcádio se casa com uma alemã, e seu filho Teodósio II é meio germânico, meio romano. As coisas pioram ainda mais quando, em 401, os governantes do Oriente resolvem se livrar dos visigodos. O governo oriental dá um grande suborno para Alarico, o líder dos visigodos, para ele tentar a sorte na Itália. Então, em 401, os visigodos liderados por Alarico vão para a Itália, e com isso a capital do Ocidente é movida para Mediolano. Nenhum desses bárbaros queria de fato destruir o Império, o que eles queriam era receber os benefícios de estar no Império. Estilíco agora estava com sérios problemas, porque estava com exércitos inadequados, e tinha que proteger a fronteira do Reno e Danúbio e ainda lidar com os visigodos. Por mais que, todas as vezes que as tropas de Estilíco encontrarem com a de Alarico, Estilíco vence, ele nunca consegue dar o golpe final. Em 406, Estilíco decide ficar com a Ilíria, nos Balcãs, porque ele achava que era a província do Ocidente, porque falava latim e na divisão de Teodósio essa parte ficou com o Oriente. Então parece que o plano era Estilíco se juntar a Alarico e conquistar essa província, e Alarico ser feito governador dessa província, e em troca forneceria soldados a Estilíco e defenderia a Itália. Apesar desse plano realmente ser brilhante, em 406, uma vasta confederação de bárbaros cruzam o reino no inverno quando o rio congelou. Não há recursos para empurrá-los de volta, e eles se espalham pela Gália, para a Espanha, norte da África. Então o esquema de Estilíco vai para água abaixo, e ele é preso e executado em 408. Parece ter sido um golpe com colaboração do Oriente. Então há um massacre de alemães na Itália, e muitas dessas pessoas mudam de lado e vão para o lado de Alarico. O Senado em Roma e o Imperador em Ravenna se recusam a fazer negócios com Alarico. Alarico aparece 3 vezes nos portões de Roma, e 3 vezes lhe foi dado muito dinheiro para ir embora. Mas em 410, Alarico entra na cidade e Roma cai pelos visigodos, com a cidade sendo saqueada. Isso causa um tremendo choque para o lado ocidental e oriental do Império. No norte da África, Santo Agostinho, ao ver isso, começa a escrever o seu livro, A Cidade de Deus. De tão chocado que ficou, e observando esses fatos de perto, ele escreveu que não tem mais como reerguer o Império por causa do que ele se tornou. Apesar de chocar muito esse acontecimento, os visigodos, apesar de saquear a cidade e levar todo o ouro que pudesse carregar, não há muita perda de vidas, não há muita destruição de propriedades, e os visigodos já eram cristãos arianos há um bom tempo. Alarico tem uma reunião longa e amigável com o Papa, as igrejas são sacrossantas e não são saqueadas, e passados alguns dias, Alarico e seus soldados saem de Roma. A queda da cidade de Roma em 410 é mais marcante pelo psicológico abalado que deixou as pessoas, já que Roma não era saqueada desde 387 a.C. pelos gauleses, mas não é grande coisa em comparação aos acontecimentos que levaram à queda do Império. Apesar dos bárbaros que entraram no Império não serem totalmente selvagens no estricto senso do termo, eles não estão dispostos a sair e convivem de maneira bastante instável com os administradores romanos. Eles não podem ser expulsos porque o Estado romano não tem forças para isso, mas também muitos passam a desertar para o lado dos bárbaros. O que os germânicos oferecem aos provincianos romanos da Espanha, Gália e Itália é impostos muito menores e nada muito mais que isso, e a vida vai continuar da mesma maneira. Além disso, o Império Romano do Ocidente era muito pouco povoado e tinha alguns vazios demográficos e terra sem ninguém também. Em abril de 396, os visigodos saqueiam a Macedônia e os saxões saqueiam a Britânia. Em abril de 397, tem a revolta de Gildos na África, subjugada por Estilíco. Em março de 398, os visigodos novamente vão saquear a Macedônia e a Grécia. Em abril de 399, os vândalos pilham a Récia e os saxões pilham a Britânia. Em abril de 402,
os visigodos são derrotados na Batalha de Polência e na Batalha de Verona, no norte da Itália. Em 403, os saxões, irlandeses e pictos pilham a Britânia. Em 405, os godos invadem a Itália, e em fevereiro de 406 há o cerco de Florença, até que eles são derrotados em julho na Batalha de Faesulae. Em março de 406, o usurpador Graciano é trocado por Constantino III e os visigodos conquistam a Panônia a mando de Stilico. Só que os visigodos não são recompensados por conquistar a Panônia, e em julho de 407 eles conquistam a Récia. Em setembro de 406, Marcos é declarado imperador na Britânia, e em dezembro tem um inverno sombrio, onde o reino congela e ocorre uma grande migração de suevos, vândalos, alanos e outras tribos para o império. Em setembro de 407, a Gália declara apoio a Constantino III. Em abril de 408, Constantino III nomeia seu filho Constante como César e ordena a ele conquistar a Espanha. Em junho de 408, Arcádio morre em Constantinopla e Teodósio II assume o Império Oriental. Em julho de 408, os visigodos invadem a Itália e lançam um cerco sobre Roma. Em outubro, os saxões lançam saques e ataques severos à Britânia. Em dezembro de 408, Roma é aliviada do cerco. Em fevereiro de 409, Constantino III é reconhecido por Honório. Em junho de 409, vândalos, suevos e alanos cruzam as montanhas dos Pirineus para a Espanha. Em outubro de 409, Geronte se rebela contra Constantino III na Espanha e nomeia seu filho Máximo imperador. Em novembro de 409, há o segundo cerco a Roma pelos visigodos e o usurpador Prisco Átalo é declarado imperador. Em janeiro de 410, o norte da Gália e a Britânia se juntam a Honório. Em março de 410, toda a Britânia é abandonada pelos romanos, que transferem as tropas de lá para regiões onde precisava mais. No mesmo mês, o cerco de Roma é levantado e Átalo invade a África. Em junho, Átalo é forçado a renunciar pelos visigodos. Em agosto de 410, acontece o saque de Roma pelos visigodos, comandados por Alarico I. Em 411, os francos e burgúndios invadem o império. Em junho de 411, Máximo é morto por seus soldados e seus territórios declaram lealdade a Honório. No mesmo mês, Constantino III é executado por Honório e os suevos formam seu reino no noroeste da Espanha, ainda como foederati. Em setembro de 411, Jovino se declara imperador na Germânia. Em novembro é formado o reino dos alanos no sudoeste da Espanha, e em março de 412, os vândalos formam seu reino no sul da Espanha. Em dezembro de 412, o usurpador Heracliano se rebela na África, invade a Itália, mas é rapidamente morto. Em abril de 413, Jovino e Heracliano são derrotados e logo executados. Em setembro de 413, os burgúndios se tornam foederati na região da Gália, perto da Récia. Em junho de 414, Prisco Átalo é novamente declarado imperador pelos visigodos. No entanto, em março de 415, os visigodos invadem os alanos e vândalos e depõem Átalo. Os visigodos fazem os alanos recuarem bastante e os alanos se tornam foederati em março de 416. Em outubro de 416, os visigodos se tornam foederati no sudoeste da Gália. Em julho de 419, outro usurpador chamado Máximo se rebela na Espanha e os suevos, vândalos e alanos lutam contra ele e ele é executado em janeiro de 421. Em fevereiro de 421, Constâncio III é nomeado co-imperador de Honório, mas governa somente até setembro, quando morreu de doença. Em setembro de 421, começa a guerra entre o Império Oriental contra a Pérsia, que acaba em junho de 422, resultando em nenhuma mudança de território. Em março de 422, os berberes conquistam uma grande faixa de terra na Mauritânia, no norte da África Ocidental. Em outubro de 422, os francos se tornam foederati no extremo norte da Gália. Em agosto de 423, Honório morre em Ravenna e João se proclama imperador em novembro. Em janeiro de 425, Teodósio II do Império Oriental depõe João e coloca Valentiniano III como imperador ocidental, de apenas 6 anos de idade. Em janeiro de 426, os vândalos saqueiam a Mauritânia. Em abril, os visigodos fazem um cerco em Arles, no sudeste da Gália. Em março de 427, o usurpador Bonifácio se rebela e toma todo o norte da África Ocidental. Em março de 428, os suevos atacam os alanos e vândalos e os romanos atacam os francos no norte. Em agosto de 428, a Armênia, que era vassala da Pérsia, é enfim conquistada por ela. Em fevereiro de 429, os vândalos e alanos invadem a África e há uma paz entre Valentiniano III e Bonifácio. Em junho de 429, os visigodos e suevos retiram seu status de foederati. Em janeiro de 430, os juguntos invadem a Récia e os berberes invadem o oeste da Mauritânia, tomando o norte do atual Marrocos.
Em março de 430, os vândalos fazem um cerco em Hipona. Em maio de 430, os romanos derrotam os juguntos. Em julho de 431, os vândalos conquistam Hipona e os romanos fazem os visigodos recuarem. Em novembro, os visigodos e suevos voltam a ser foederati. Em janeiro de 432, Bagauti começa a reinstalar a Britânia na Armórica, atual Normandia, na França. Em março, o general Aécio se revolta contra o Império, mas é derrotado na Batalha de Rimini e retorna ao poder com a ajuda dos hunos. Em agosto de 434, há uma contraofensiva fracassada na África. Em maio de 435, os vândalos se tornam foederati e trocam alguns territórios com Roma. Em julho do mesmo ano, Bagauti se rebela na Espanha, mas seus territórios são conquistados pelos visigodos. Os burgúndios deixam o status de foederati e se expandem um pouco para o norte. Em abril de 436, os francos e visigodos também deixam o status de foederati e passam a se expandir. Em 436, os hunos invadem os burgúndios e Roma reassenta os burgúndios em um foederati menor na mesma região. Em setembro de 436, os visigodos são derrotados na Batalha de Narbonne. Em setembro de 437, os suevos invadem o resto da Espanha, expandindo seu foederati para a metade ocidental da província. Em março de 439, os vândalos deixam seu status de foederati e atacam Cartago e conquistam a cidade em outubro. Em fevereiro de 440, começa a Guerra do Império do Oriente com a Pérsia, que acaba em maio com os persas conquistando um território bem pequeno na Síria. No mesmo mês, os vândalos atacam o noroeste do Egito, mas são facilmente repelidos pelo Império do Oriente. Em fevereiro de 440, os francos invadem o norte da Gália e a Germânia. Em junho de 441, os suevos deixam seu status de foederati e os francos saqueiam o norte da Gália. Em julho de 442, o reino vândalo independente é fundado. Em dezembro de 442, os visigodos novamente se tornam foederati. Em junho de 443, os francos saqueiam o Treverus. Em janeiro de 444, os suevos tomam parte do leste da Espanha. Em abril de 444, os vândalos quebram a paz com os romanos e tomam o resto do norte da África Ocidental. Em julho de 444, os francos novamente saqueiam o Treverus. Em abril de 446, os romanos e visigodos lançam uma campanha contra os suevos na Espanha, mas é mal sucedida. Em dezembro de 448, os suevos se tornam um reino independente. Em junho de 449, os romanos expulsam os francos da colônia Agripina e os romanos vencem a Batalha de Victus Helena. Em agosto de 449, os visigodos conquistam Tarragona. Em fevereiro de 450, há uma revolta armênia contra os persas, mas são vencidos na Batalha de Avarair. Em março de 450, há uma revolta de Bagauti e ele toma a Armórica dos romanos. Em julho de 450, Teodósio II morre e Marciano é eleito imperador do Oriente. No entanto, apesar de tudo isso que a gente está falando, os germânicos não serem bárbaros e violentos no estricto senso do termo, muitas vezes, e terem um grau de civilização superior porque eles já eram cristãos, mesmo que arianos, não podemos dizer o mesmo dos hunos. Os hunos eram tipo os mongóis do final da Idade Média, e esses sim eram bárbaros no estricto senso do termo. Em abril de 395, eles lançam um ataque gigantesco na Pérsia e no Império Oriental, e são derrotados na Batalha de Ctesifonte e Antioquia em julho. Em fevereiro de 407, eles saqueiam a Trácia. Em junho de 425, eles conquistam a Panônia e só vão sair em outubro de 427. Em abril de 433, algumas partes da Panônia são cedidas aos hunos. Em março de 434, eles invadem a Trácia e recuam em 435. No começo de 440, eles atacam o Império do Oriente e só saem em março de 441. Em abril de 447, eles novamente invadem o Império do Oriente e derrotam os romanos na Batalha de Urus em agosto. Em julho de 447, Teodósio II concorda em pagar tributos aos hunos, criando uma zona tampão. Em outubro de 450, os hunos invadem o Império Ocidental, são vencidos por uma coalizão de francos, romanos, burgúndios e visigodos na Batalha dos Campos Cataláunicos. Eles então invadem a Itália em março de 452, saqueando Mediolândia e Aquileia. Eles destruíram completamente Aquileia, uma cidade muito grande e rica, que permaneceu em ruína por séculos depois que os hunos a destruíram. Átila, o grande líder dos hunos, leva eles até Roma e é um pouco misterioso o que acontece. O Papa Leão I, em 452, foi para fora dos portões de Roma e se reuniu com Átila e depois de horas de conversa, convenceu Átila e seus hunos a desistirem de tomar a cidade e eles foram embora.
O general Aécio foi o último grande general romano e conseguiu ganhar dos hunos na Batalha dos Campos Cataláunicos em 451. E graças a ele, os romanos conseguiram colocar algumas tribos umas contra as outras. Visigodos contra suevos, suevos contra vândalos, hunos contra burgúndios, francos contra outro tipo de francos. Sua luta contra as hordas únicas de Átila terminou exatamente quando Aécio repeliu as forças hunas na Batalha dos Campos Cataláunicos. A colisão entre romanos, francos, burgúndios e visigodos foi vitoriosa, mas Aécio se recusa a dar o golpe final nos hunos, porque sabia que a ameaça huna era a única coisa que mantinha as tribos germânicas na linha. O Império Huno se dissolveu depois da morte de Átila em 453, assassinado por uma espiã romana que seduziu ele e, quando ele estava dormindo, cortou a garganta. Na Batalha de Nedal, os hunos são derrotados de vez por várias tribos germânicas e dispersam. No entanto, ainda tinha 6 tribos germânicas para lidar, e Valentiniano III, um ano depois, mata Aécio num ato completamente estúpido e insano. O medo germânico dos hunos e o pragmatismo de Aécio eram as únicas coisas que mantinham o império ainda de pé, mesmo que em frangalhos. Com o fim da ameaça dos hunos em 454, os bárbaros já dentro do império vão terminar de conquistar o Império do Ocidente. Em março de 455, Valentiniano III é assassinado em Roma e assume Petrônio Máximo, que era um fantoche dos bárbaros. Durante esses últimos 20 anos, vamos ter imperadores fantoches dos bárbaros que não vão conquistar o que restou do império, porque queriam o reconhecimento do Império do Oriente. Em maio, os vândalos, que já tinham seu reino estabelecido no norte da África desde 442, saqueiam Roma novamente. Petrônio se casa com a sua irmã Licínia Eudoxia e força sua filha a se casar com seu filho. Eudoxia apela para Genserico, rei dos vândalos, para pedir ajuda e fala que uma de suas filhas já foi prometida a um dos filhos de Genserico. Genserico transporta um grande exército para a Itália, marcha até Roma, e o Papa Leão Magno novamente pede que Roma seja destruída, convencendo Genserico, que fala que não queria destruir a cidade, queria apenas ir atrás do usurpador. Mas Genserico saqueia a cidade em 455 e pega tudo que é de ouro valioso, até a Arca da Aliança, que tinha sido retirada de Roma pelo imperador Tito. Genserico leva a família imperial sobrevivente de volta a Cartago, casa a sobrinha do imperador com seu filho e manda o resto da família imperial para Constantinopla. O imperador Petrônio é morto durante o saque e assume Ávito, general proclamado imperador pelos visigodos e galomanos. Ávito é derrotado e deposto por Ricímero em outubro de 456, que é quem realmente mandava nesses últimos suspiros do império. Em fevereiro de 456, os vândalos conquistam a Sardenha e o Império Oriental conquista a Lásica. Em abril, os vândalos são derrotados na Batalha de Córcega e os francos conquistam Tréveros. Em junho, os vândalos saqueiam Capua e os visigodos invadem o reino suevo. Em agosto, os suevos são derrotados pelos visigodos na Batalha de Orbigo e no mesmo mês, os burgúndios conquistam Lugdunum. Em novembro de 456, os vândalos e berberes conquistam o resto da África romana ocidental e Ávito é deposto. No mesmo mês, Marciano morre em Constantinopla e Leão I é eleito imperador do Império do Oriente. Em 457, o general Júlio Valério Majoriano é apontado como imperador pelo exército e apoiado por Ricímero. Majoriano merece um destaque aqui porque, mesmo sendo imperador fantoche, ele conseguiu tirar leite de pedra e fazer algumas vitórias espetaculares contra os bárbaros no seu pequeno reinado até 461, e conseguiu inclusive recuperar alguns territórios. Ele chegou a lutar numa batalha junto com Aécio contra os francos na Gália. Em junho de 457, os alamanos invadem a Itália e são derrotados em agosto na Batalha de Campi Canini. Em fevereiro de 458, os vândalos conquistam a Córcega e parte da Cilícia. Em março, os vândalos pilham Campânia e os visigodos conquistam Arles. Em outubro de 458, os romanos derrotam os visigodos na Batalha de Arles, no sul da França. Em fevereiro de 459, os alamanos invadem a Gália e os burgúndios atacam. Em abril, os romanos derrotam os burgúndios e reconquistam Lugdunum. Em janeiro de 460, os romanos invadem a Espanha e fazem os visigodos perderem parte considerável do seu território e voltarem a ser foderati em setembro. Tem uma anarquia na Espanha e as Astúrias e a Cantábria se tornam livres no norte, ou seja, nem do jugo romano, nem no jugo bárbaro. Em janeiro de 461, a Sicília é libertada do domínio dos vândalos. No entanto, os romanos são pesadamente derrotados pelos vândalos na Batalha Naval de Cartagena, em abril de 461, e Majoriano é assassinado em agosto, perto de Mediolano. Em novembro de 461, o reino de Soissons é fundado no norte da Gália, em torno de Paris, pelos soldados romanos que estavam lá.
Líbio Severo é declarado imperador por Ricímero e morre de causas naturais 4 anos depois. A partir de 462, gradualmente os suevos, visigodos, francos, alamanos, burgúndios invadem e tomam o que sobrou do Império Ocidental. Em maio de 462, os visigodos conquistam Arles. Em outubro de 462, o reino independente visigótico é fundado e em julho de 463 atacam o reino de Soissons, mas são derrotados em setembro na Batalha de Orleans. Em outubro de 462, os ostrogodos invadem o Império Ocidental. Em abril de 464, Marsella é cedida aos visigodos e os burgúndios conquistam Lugdunum. Depois que Líbio Severo morre, em lugar desconhecido, fica 2 anos sem nenhum imperador fantoche ser proclamado. Em abril de 466, os rúgios invadem a Récia e formam seu pequeno reino em dezembro. No mesmo mês, os hunos invadem o Império Oriental, mas com uma força bem menor do que anteriormente e são facilmente expulsos em agosto. Em novembro, os vândalos saqueiam a Caia, no Império Oriental. Antêmio é declarado imperador em abril de 467 por Leão I, imperador oriental. Em março de 468, o que sobrou do Império Ocidental e do Império Oriental invadem o Reino Vândalo, reconquistam territórios consideráveis do reino, mas em julho o Império Oriental é pesadamente derrotado na Batalha de Cape Bon. Em abril de 469, os ostrogodos capturam uma grande parte da Panônia e da Dalmácia, e em julho os vândalos retomam as ilhas da Sardenha e Córcega. Em outubro, o reino ostrogótico independente é fundado. Em maio de 472, há uma guerra civil com Ricímero e Antêmio é morto por Gundebaldo, rei dos Burgúndios, e Olíbrio assume, proclamado por Ricímero, com Roma sendo saqueada novamente em julho. Mas Olíbrio morre em novembro do mesmo ano e os visigodos tomam o que sobrou da Espanha, que era Tarraconenses. Em fevereiro de 473, Glicério se torna imperador apontado por Gundebaldo e derrota uma invasão dos visigodos na Itália. Em novembro de 473, Leão II é nomeado co-imperador de Leão I, imperador oriental. Em janeiro de 474, Leão I morre e assume Leão II, e Zeno é nomeado co-imperador. Em maio de 474, Júlio Nepos foi proclamado imperador por Leão I, desembarca em Roma e depõe Glicério. Em novembro de 474, Leão II morre e Zeno se torna imperador oriental. Em janeiro de 475, Basilisco é nomeado imperador oriental por sua irmã, em oposição a Zeno, e tomou Constantinopla. Em outubro de 475, o comandante Orestes nomeia seu filho Rômulo Augusto como imperador e Júlio Nepos foge para a Dalmácia. Em março de 476, os vândalos tomam a Sicília e em julho o comandante Odoacro se revolta contra Rômulo Augusto, que é deposto em setembro de 476. Odoacro funda então o reino da Itália. Em agosto de 476, Basilisco é deposto por Zeno e aprisionado até morrer de fome. Em 480, Júlio Nepos é assassinado na Dalmácia e seu reino é anexado ao reino da Itália. Em 486, o último bastião do exército romano, no reino de Soissons, é conquistado pelos francos sob o comando de Clovis I. E esse é o fim do Império Ocidental. Depois que Rômulo Augusto é deposto por Odoacro, os bárbaros pegam as insígnias imperiais e mandam para Constantinopla para o imperador Zeno. Isso significa que o Ocidente não tem mais um imperador e Zeno tomaria o controle nominal do Ocidente, mas deve nomear Odoacro como protetor da Itália. E Zeno aceita a oferta de Odoacro. Bom, vamos então às considerações finais de todo o curso. O que eu gosto do Império Romano é que mostra que, mesmo Roma se corrompendo e se tornando um dos estados mais totalitários que já existiu na humanidade, e 90% do povo vivendo na miséria nos últimos 120 anos do Império, ainda tem gente que defende. O Império Romano é o perfeito exemplo do que ocorre com uma civilização que nasce com ideais bons, mas se corrompe, e o Estado vai crescendo, devagarinho, mas ao longo de décadas e séculos, cai sobre o peso do próprio peso e sua tamanha burocracia e impostos. No filme A Vida de Brian, do grupo humorístico inglês Monty Python, um personagem questiona o que os romanos fazem por nós, além de nos taxar, tirar nossas liberdades, e a população fala: mas eles fizeram esse aqueduto, temos água corrente, saneamento básico, fontes termais, estradas, etc. Essa é a desculpa que muitos usam até hoje. Tudo bem, eu sei que o Estado é imoral, ilegítimo, tirano, maior genocida da história da humanidade, mas pensa, não é tão ruim assim, você tem estrada, rua, saneamento, escolas, é um preço a se pagar, né? Agora imagina o que Roma poderia ter sido se não tivesse corrompido. Muitos colocam datas sobre qual foi, de fato, o que marcou o início da decadência da civilização romana. Uns colocam a ascensão de Sétimo Severo em 193, outros as reformas de Diocleciano, outros atribuem a culpa ao cristianismo e Constantino, etc.
No entanto, Roma começou a se corromper muito antes disso, pelo menos desde a Segunda Guerra Púnica, de 218 a 201 a.C. Roma nessa época era muito diferente da visão que temos de filmes famosos como Gladiador, Covardes, etc. Roma era uma república que tinha componentes aristocráticos, monárquicos e democráticos que se equilibravam e era extremamente próspera e livre. Basicamente, até a política de terra arrasada feita por Fábio Máximo durante a guerra com Aníbal, Roma era um paraíso de pequenos proprietários de terra livres, com quase nenhuma diferença de riqueza entre patrícios e plebeus, com exércitos privados, com uma rede de aliança entre as cidades latinas, que o único compromisso com Roma era de fornecer soldados. Muitos fazem um paralelo entre o Império Romano e a China da dinastia Han, que era o maior império e mais poderoso do Extremo Oriente. Certamente dá para fazer alguns paralelos e considerações interessantes. Os dois eram poderosos, grandes, extremamente estatistas, com impostos e burocracias enormes. No entanto, após 300 anos de estado de bem-estar social, o Império Romano ficou destruído depois da crise do terceiro século, mostrando as suas falhas. A reconstrução feita por Diocleciano Constantino tornou o império mais totalitário, a ponto de se tornar tipo uma União Soviética da Antiguidade. No entanto, a diferença é que a China não caiu para os bárbaros, porque em geral era bem menos gente que invadia a China. O Império Romano tinha que cair porque ele se tornou um organismo totalmente parasita do seu povo. Sim, é verdade que todo Estado é parasita do seu povo, mas esse caso foi pior ainda. Se Roma não tivesse caído e os povos germânicos cuidassem da administração em frangalhos, não teria o que hoje chamaríamos de cultura ocidental. O que fez com que a liberdade surgisse de fato no mundo foi quando a Igreja, a única instituição que sobrou depois das invasões germânicas, cristianizasse os bárbaros, preservasse a cultura greco-romana nos mosteiros e criasse uma nova civilização. A cristandade medieval, que fundiu o direito romano, a honra germânica, a filosofia grega e a moral cristã, foi a civilização mais próspera e livre que o mundo já viu, em todos os sentidos, especialmente no seu esplendor do ano 1000 até 1300. Quase tudo que sabemos hoje sobre a antiguidade europeia é porque os monges copistas nos mosteiros preservavam e copiavam os livros dos autores clássicos desse período durante toda a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média também. Assim como quase tudo que sabemos sobre vários povos europeus da antiguidade, boa parte é porque Roma os conquistou e preservou seus costumes e escritos de civilização. Imagina como seria se ao invés da Grécia ser dominada pelos romanos, tivesse sido dominada pelos persas, em que o Império Parta jurava destruir toda a cultura helênica levada ao Oriente por Alexandre o Grande. Os cidadãos romanos pararam de acreditar no Império e nos ideais que Roma representava, e grande parte deles foi se submeter aos novos reinos bárbaros, que ofereciam pelo menos impostos bem menores. A partir do século III, e principalmente no século IV e V, o povo começa a fugir das cidades e migrar para o campo, onde podiam produzir para si mesmo em menor escala, onde começa a surgir o colonato, que é o protótipo do feudalismo e das relações de suzerania e vassalagem. Como Etienne de la Boétie fala no seu discurso da servidão voluntária, a humanidade está sendo esmagada por um colosso de bronze. Você não precisa lutar contra o colosso, você só precisa sair da frente dele, que ele cai no chão e quebra em 1 milhão de pedacinhos. Foi o que aconteceu com o Império Romano do Ocidente, se fragmentando em vários reinos bárbaros, que por sua vez, dentro deles estavam fragmentados por milhares de feudos. Mas isso é discussão para outro livro. Até hoje, o legado de Roma nos ilumina, seja ele o primeiro sistema de leis civis não estatais do mundo, seja um dos pioneiros da justiça privada, seja sua elaborada engenharia, arquitetura, medicina, literatura, retórica, artes fabris, mesmo 2000 anos antes da Revolução Industrial. Mas a Roma que devemos resgatar é a Roma de Rômulo, Numa Pompílio, Camilo, Cincinato, Scaevola, etc. E não a Roma de Caio Mário, Sula, Crasso, Júlio César, Augusto, Nero, Cômodo, etc. Então é isso. Legio a Eterna Victrix. Então é isso, obrigado a todos que assistiram o curso, até mais.